Jesus sentado no trono de Davi, governando todas as nações do mundo. Glória a Deus. Paz do Senhor com Joaditas. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Nós iremos ler 3 textos. 1 Samuel, capítulo 10, e o versículo 6. Depois nós iremos ler 1 Samuel 16, 14. E depois Abacuque 3, 2. Quero louvar a Deus pela vida do reverendo José Orisvaldo Nunes, pastor Eliazar, todos os coordenadores da 1ª e 2ª região, a 3ª e 4ª região, pastor Geraldo, pastor Éder, pastor Adamo e todos os coordenadores, presbítero Adamo. E é uma alegria estar aqui com o pastor Herman, estar nessa igreja, estar com vocês. É uma alegria imensa. E Deus tem algo grande para nós aqui nessa noite. Quem acredita, diga amém. 1 Samuel 10, 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Capítulo 16, versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse um espírito maligno o atormentava. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Pode tomar assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, na direção aqui do portão pequeno estão os nossos materiais. Tem alguns livros ali sobre família, sobre esposas, sobre casamento, sobre pactos de sangue. Custa apenas R$30. E tem também uma camiseta do projeto Arrependa-se, Jesus vai voltar. É um projeto que Deus nos deu. E no mês de maio, dia 13 de maio, hoje eu comprei a passagem com o irmão Mauro, e nós vamos estar indo para Angola. Para quem nos acompanha nas redes sociais, nós temos um trabalho em Luanda, e nós fizemos um Natal missionário esse ano numa cidade chamada Quilenda, e a gente saiu distribuindo cestas básicas, brinquedos, e essa cidade só tem luz das 18 à meia-noite, só tem luz 6 horas por dia. E como eu entrei à noite nesses bairros, os bairros mais pobres não têm luz. E Deus colocou no meu coração de levar luz solar. E eu quero levar agora no mês de maio pelo menos 2.000 lâmpadas solar com tomada. Nós vamos dar luz para aquele povo, não só a luz física, mas a luz do Evangelho. Glória a Deus. Aqui nos sertões é bem conhecido como é que é a casa deles lá é taipa, é palha o teto, mas é onde o Evangelho tem que estar, em todos os lugares, É uma região de muita magia, muito ocultismo, e nós acreditamos, irmãos, que o Evangelho é amor em prática. Então a caridade é amor em prática. E se você puder nos ajudar, cada lâmpada dessa custa $5, que eu vou comprar de um importador lá em Luanda. É uma lâmpada que ela é prova água, pode chover nela. E vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais em tudo isso que a gente vai fazer, a gente vai mostrando. E vocês vão ver, a gente vai mostrar o antes e depois, só aquelas casas escuras, e depois nós vamos mostrar todas as casas iluminadas para a glória de Deus. Faça parte dessa obra, se você puder nos ajudar. A camisa custa R$50, os livros 30, estará ali na porta.
Meus irmãos, o tema nos leva a uma reflexão, porque nós estamos diante de uma mudança da teocracia para a monarquia. Deus era o rei de Israel e o povo pede um rei. E o que nos chama a atenção é que é escolhido um homem para se tornar o primeiro rei de Israel, que é Saul. E no Antigo Testamento, a gente sabe que a partir de Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Espírito Santo não pairava ou não permanecia no homem. E todos sabem que no Antigo Testamento só 3 classes de pessoas recebiam o Espírito Santo, que eram reis, sacerdotes e profetas. E quando a Bíblia diz que o Espírito se apoderou de Saul, e ele começou a profetizar e transformou ele num novo homem, o Espírito Santo deu a Saul uma mudança e uma autoridade de governo, porque ele representaria Deus diante de Israel. Mas veja que no Antigo Testamento a gente vai entender que o Espírito, alguns teólogos afirmam que permanecia na vida do homem no máximo 1 hora. Era o Ruach. Ele se apoderava do homem, usava o homem para a guerra, para profetizar, para governar, e ele se retirava. Mas Saul, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E é interessante que Deus rejeitou Saul, porque ele tomou o despojo de guerra, ofereceu sacrifício no lugar de quem ele não deveria oferecer, e ele não reconhece os seus pecados. E o que Deus colocou no meu coração é que no decorrer da história, homens foram cheios do Espírito e ora estavam vazios do Espírito. No decorrer da história, Israel estava alinhado ao propósito de Deus, porque não lembrar do tempo de Ezequias, do tempo de Josias, que o povo se converteu, que o povo se humilhou, que o povo abandonou a idolatria, que o povo abandonou a apostasia. Porque não lembrar a era dos juízes, que ora o povo estava diante de Deus e de repente a Bíblia vai dizer, tanto no tempo dos juízes como dos reis, e fez o povo que era mau aos olhos do Senhor, e Deus trouxe juízo sobre o povo por ter se afastado dele. E isso me leva à oração do profeta Abacuque, porque Abacuque também foi um profeta de um tempo de uma apostasia genuína entre Israel. Quando nós lemos o profeta Abacuque no capítulo 1, você vai ver Abacuque fazendo vários questionamentos a Deus, o porquê Israel estava daquela forma. Quando você lê Abacuque capítulo 2, versículo 4, é o único versículo da Bíblia que utiliza a palavra fé. E a palavra de Abacuque foi: o meu justo viverá pela fé. E no capítulo 3, Abacuque vai fazer uma oração em forma de canto, que nos faz entender esse mover de ora o povo está cheio, ora vazio, ora tomado pela presença, ora afastado da presença. E a oração do profeta foi: eu ouvi a tua palavra e eu temi. E quando você vai estudar de quem Abacuque era contemporâneo, Abacuque era contemporâneo de Josias. E Abacuque viu o efeito da palavra no reinado de Josias. E o que aconteceu nos dias de Josias? O livro do Senhor foi achado no templo. Quando Josias ouviu a palavra, ele rasgou as vestes. E Josias proclama uma assembleia. E ele manda ler a lei do Senhor diante de todo o povo. E Abacuque era um jovem no meio da multidão, que ele ouviu a palavra, e ele viu o efeito da palavra, glória a Deus.
E ele diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. E aí ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. A palavra avivar ou avivamento é trazer vida ao que está morrendo. E ele vai dizer: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que Abacuque estava dizendo: Senhor, quando o teu povo se apostatar, quando o teu povo se afastar, quando o Senhor estiver irado com o teu povo, querendo destruir o teu povo, lembra-te da tua misericórdia sobre este povo, e manda um avivamento no meio deste povo, aleluia. E quando nós vamos escorrer a oração do profeta, veja que o profeta Abacuque foi o profeta, um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Os últimos profetas foi o profeta Sofonias, que divulgou o dia do Senhor. O profeta Ageu, que foi um período de avivamento, porque Ageu, ele exorta o povo a se voltar ao templo e à obra de Deus. E aí nós vamos ver Zacarias, o penúltimo profeta da Bíblia, apontando para o tempo de restauração de Israel, no reino milenial. E quando nós vamos terminar o Antigo Testamento, no livro de Malaquias, nós vamos encontrar o povo debaixo de apostasia, frio, Deus questionando o que era oferecido a ele, Deus questionando o sacerdote, Deus questionando o repúdio, Deus olhando para o povo e vendo que o povo já estava fora do propósito. E veja que quando nós terminamos o Antigo Testamento, nós entramos num período tenebroso, porque entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, Deus se cala sobre a terra. Esse tempo é conhecido como o período interbíblico ou o silêncio profético. Alguns dizem que durante 398 anos não se ouviu mais Deus sobre a terra. Neste período, quem dominou o mundo foi o Império Grego. O Império Grego, ele começa um domínio global debaixo de muita guerra. O Império Grego profanou o templo do Senhor, foi oferecido um porco no altar do templo. Mas no final do Império Grego se estabelece a cultura do saber. É nesse período que surge Aristóteles, surge Platão, surgem os grandes pensadores do Império Grego. E começa então a se apaziguar o mundo, e ruas e fronteiras se abrem para importação e exportação, porque um cenário estava sendo armado na terra para um grande avivamento que iria abalar o mundo. E este avivamento está relacionado à oração do profeta. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aleluia. Quando o teu povo estiver fora do teu propósito, quando o teu povo estiver distante da tua verdade, manda um avivamento sobre a terra. E a Bíblia vai nos dizer que o avivamento que veio após o silêncio profético, ele não começou em Jerusalém, ele não começou em Roma, começou lá no deserto da Judeia. E este avivamento foi profetizado por Isaías, porque Isaías viu no capítulo 40 que iria surgir uma voz que iria clamar no deserto. Glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Malaquias 3:1, o profeta Malaquias fala sobre esse avivamento, porque Malaquias vai dizer: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de vós. Quando nós lemos Malaquias 4:5, nós vamos ver que Malaquias profetizou sobre esse avivamento, e ele vai dizer: eis que eu envio a vós o profeta Elias.
não era a encarnação de Elias, mas iria surgir um que iria romper com o sistema de então, queria trazer um avivamento com a mesma porção, com a mesma mensagem de Elias, porque Elias profetizou o arrependimento a Israel. E para romper o silêncio profético, Deus levantou um homem chamado João Batista, e a Bíblia diz que João Batista, ele começa a pregar no deserto da Judeia, e as multidões desciam para o deserto para ouvir o que João pregava. É interessante, meu irmão, porque João não vestia-se de púrpura, a vestimenta de João Batista era de pele de camelo. A comida de João não era a comida do palácio do templo. João se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Mas quando as multidões chegavam lá, elas ouviam Deus através da boca do profeta, que o próprio Jesus disse que nascido de mulher não houve semelhante a João. E a Bíblia diz que João vai começar a profetizar e chamar o povo ao arrependimento, porque o reino de Deus é chegado. E o que eu acho interessante é que João Batista começa a profetizar o arrependimento, pregar o arrependimento. E quando o povo chegava, a cultura judaica, existia a cultura do mekvá. O que é o mekvá? O judeu, antes de colocar o prato, o talher, as coisas dentro de casa, ele colocava tudo que ele ia utilizar na água da purificação. Então o judeu mergulhava o prato, o talher, o copo, a roupa antes de usar. E João Batista começa a pregar: quem tem que mergulhar na água não é o prato, o talher, não é o exterior, é vocês que precisam se arrepender dos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Quando João Batista olhava para os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os dignos, que se declaravam os donos da verdade, ele apontava para o sistema religioso que estava corrompido. Pastor Carlos, o sistema religioso estava corrompido? Estava, porque o surgimento de João Batista surge diante de algo antibíblico. O que aconteceu nos dias de João? A Bíblia deixa muito claro que existia dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e biblicamente era só um sumo sacerdote. O sistema religioso estava corrompido, porque o templo se tornou um ambiente de comércio. O sistema corrompido estava porque tudo era ritual, mas não havia mais vida, não havia mais espiritualidade. É por isso que o povo rompe com o sistema, e em vez de ir para o templo, eles descem para o Jordão, porque Deus estava no Jordão com um homem cheio do Espírito. Era bacando remaia. E quando ele olhava para os líderes religiosos, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E o avivamento foi tão grande que muitos achavam que João era o Messias esperado. E eles perguntavam a João: tu és aquele que havia de vir, ou havemos de aguardar outro? E João só veio preparar o coração do povo para o avivamento. João só veio preparar o povo para o reino dos céus. E ele declarava: não, há de vir um após de mim que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele, e é ele que vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia. De repente, no meio da multidão, chega o Galileu. Aleluia, oh glória, porque Jesus não veio no tempo errado. Gálatas capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher. Isaías 7,14, a Bíblia diz, aleluia, que o menino que iria nascer da virgem se chamaria Emanuel, Deus conosco.
João escreveu que o Verbo se fez carne e o Logos encarnou. Mas em João capítulo 1, verso 14, João foi além e disse: e o Verbo encarnou, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh glória! Jesus desce ao Jordão. Quando João vê, ele não quer batizar, mas Jesus disse: para que se cumpra. E agora Jesus desce as águas do batismo. A Bíblia diz que na hora o Espírito pousou sobre ele, em forma corpórea como de uma pomba. E Deus falou do céu: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O ministério de João estava cumprido naquele momento. E agora começa outro grande avivamento na terra. Meu irmão, muitas das vezes a gente vê um pregador pregar bem, a gente fica de boca aberta. Imagine o Verbo pregando. Oh, rebacanto, remaia. Jesus vai cheio do Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus começa seu ministério. Qual foi o primeiro sermão de Jesus? É chegado o reino dos céus. As multidões desciam para vê-lo. Ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não víamos nenhuma beleza para o desejasse. Mas ele trouxe a manifestação do reino de Deus sobre a terra. Jesus começa curando. Paralíticos andam, cegos enxergam, mudos falam, os endemoniados são libertos, os leprosos são curados. Mas Jesus não veio à terra para ser um líder religioso. Jesus veio à terra para estabelecer um reino espiritual. Aleluia! Ele escolhe 12 homens que talvez eu e você jamais escolheríamos para andar do nosso lado. Porque ele chamou homens que foram capacitados por ele, por andar com ele, por viver com ele, e por amá-lo tanto a ponto de morrer por ele. E a Bíblia vai dizer que as multidões fluíam para onde ele estava. Mas ele veio para a morte. E antes de ele ir para a cruz, o sermão mais longo que Jesus discursou aos discípulos foi João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. João capítulo 13, Jesus vai se despir da sua veste rabínica. Ele vai se cingir de uma toalha. Ele vai ocupar um papel de um escravo, de um serviçal. E ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Glória a Deus. Pedro, quando viu Jesus lavando os pés, disse: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo no meu reino. E Pedro diz: então lava o meu corpo todo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus termina, ele olha para os discípulos e diz: assim como eu fiz, fazei vós também. Aleluia. João capítulo 14, a palavra vai dizer que Jesus vai anunciar a sua partida. E ele disse: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. E eu vou para lá para vos preparar lugar para vós também, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Aleluia. Os discípulos começam a ficar preocupados. João 14, 16, Jesus disse: eu não vou vos deixar órfãos, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele habita convosco, mas ele estará em vós. Aleluia.
João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, ele disse aos discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Capítulo de número 16. Pastor Geraldo, os discípulos estavam preocupados: se ele for embora, o que será de nós? E Jesus vai dizer em João 16:7: importa que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vai descer, e é o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Capítulo 17. Jesus ora por Ele mesmo, ora pelos seus discípulos, e ora pela minha e a tua vida. E sabe o que Jesus orou? Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Você já vai entender a palavra. Levanta a tua mão por alguns segundos, porque o Cristo orou pela tua vida. O Cristo te escolheu. O Cristo prometeu que vai voltar. O Cristo prometeu que te fará templo da sua presença. O Cristo da cruz. Elabacando remaia. Ele acaba de orar e vai ao Getsemane, e ele vai à sua morte. Cristo vai se render à morte. Ele passa pelo Getsemane, pelas Via Cruzes, e chega ao Gólgota, com uma coroa de espinho, com as costas moídas pelos chicotes romanos, com o rosto transfigurado de ser esbofeteado, cuspido. E quando ele chega na cruz, eles pregam Cristo e suspende ele entre o céu e a terra. Nós estamos precisando de um avivamento que nos leva a refletir sobre a cruz, porque quem merecia estar pendurado lá era o Herman, era o Carlos Cardoso, era o Geraldo, era o Éder. Quem merecia estar naquela cruz era você. Mas Ele te amou tanto que Ele preferiu morrer no teu lugar do que viver sem você na eternidade. Levanta a tua mão direita para receber essa palavra. Ele te amou tanto que Ele preferiu morrer no teu lugar do que viver sem você na eternidade. Tem muitos pregadores, pastor Herman, que pregam que nessa hora Jesus na cruz estava uma multidão, o diabo e os demônios no inferno fazendo uma festa. Que heresia. Gálatas capítulo 2 verso 16, a palavra diz que Cristo expôs publicamente principados, potestades e dominadores. Na hora nona houve trevas. O diabo e todos os seus demônios pararam na cena da cruz, porque ele sabia que se ele morresse, ele sabia, Gênesis 3,15, vai nascer um da semente da mulher que vai esmagar a tua cabeça. Ele sabia que quando Adão pecou, Gênesis 3,21, eu imagino o diabo olhando para Deus matando um animal, porque a Bíblia diz que Deus fez túnica de pele para vestir o homem. O próprio Deus sacrificou o animal e vestiu o homem para tirá-lo do Éden. Ele sabia que aquele sacrifício apontava para a cruz. As trevas tomaram a atmosfera. As multidões estavam paradas diante da cena.
E a Bíblia diz que Jesus disse: eu tenho sede. E eles vão lá e embebedam uma esponja de vinagre. Eu nem vou entrar no detalhe da esponja, senão vai dar ânsia em pessoas aqui. Mas estude sobre essa esponja. E quando eles colocam na boca de Jesus, e Jesus sente o gosto do vinagre, Jesus dá o brado. Aleluia. E ele declara: está consumado. E ele entrega o Espírito. Você sabe o que Jesus estava dizendo, jovem? A dívida está paga. Paulo disse que a cédula que era contra nós, ele tirou do nosso meio e cravou na cruz. Paulo vai dizer que ele expôs publicamente principados e potestades. Veja que o diabo desceu do céu com a terça parte dos anjos. Jesus desceu do céu sozinho, ele expôs o império das trevas sozinho. E sabe o que está escrito em Colossenses 2,16? E sobre eles ele triunfou sozinho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando ele entrega o Espírito, a palavra diz que lá no templo, o véu do templo se rasgou e se abriu um novo e vivo caminho de acesso à presença do Pai. Eu sinto a presença do Galileu no nosso meio. Oh meu Deus, essa enfermidade vai desaparecer do teu corpo, é pela palavra. Eu ainda acredito numa igreja que não precisa de movimento para Jesus curar. É o poder da palavra. Todo milagre que é operado aqui, todo batismo que é realizado aqui, não é pregador que batiza, não é pregador que cura, não é igreja que batiza, não é igreja que cura, é Ele. A prova que Ele está vivo é que ainda cura, ainda milagre, ainda batismo, ainda transformação, ainda. Era bacando demais. Ele é sepultado como um homem rico, e a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele aparece por 40 dias. E ele diz aos discípulos: ficai em Jerusalém, porque vocês vão provar outro avivamento. A oração estava lá: aviva, Senhor. Em Atos 1:8, na hora da despedida da terra, novamente ele disse: vocês vão receber poder, vocês vão receber dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando eles recebem aquela palavra, eram 500, e Jesus vai ao Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que de repente Jesus começa a subir, e vem uma nuvem, e de repente eles não enxergam mais a cabeça, os ombros, o peito, e de repente Jesus desaparece, e os 500 ficam olhando atônitos para o céu. E na hora descem 2 anjos e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi tomado hoje, da mesma forma que o viste, ele virá novamente. É neste momento que se cumpre o Salmo 24. Você sabe o que o Salmo 24 revela? O retorno de Jesus para Nova Jerusalém. Quando Jesus desaparece, pastor Geraldo, uma comitiva angelical vem buscar Cristo e começa a subir em direção a Nova Jerusalém. Porque aquele que está subindo, ele disse antes de subir: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aquele que está subindo, ele diz:
noite: eu fui morto, mas agora eu vivo, e eu tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e da morte. Aquele que está regressando à Nova Jerusalém, ele declarou: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. E os anjos começam a gritar nos portais da Nova Jerusalém: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E do lado de dentro os anjos diziam: mas quem é esse Rei da Glória? Do lado de fora os anjos respondiam: é o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Era bacando remaia. 10 dias. Era 500, veja meu irmão, era 500. Ficou só 120 no cenáculo. 50 dias da sua ressurreição. Atos 2, a Bíblia diz que de repente, olha o avivamento. Repita comigo: Jesus disse que o Espírito Santo habitava com eles, mas estaria neles. Há uma transição agora. E o que eu acho interessante sobre o derramado Espírito em Atos 2 é que o Espírito, meu irmão, eles não estavam orando de joelho com a cara no pó. A Bíblia diz que todos estavam sentados. E de repente, existe os de repentes de Deus. Oxalá que hoje sejam de repente. Veio do céu um som, não veio um vento, veio um som como de um vento, veemente, impetuoso, e encheu a casa. E todos foram cheios do Espírito e começaram a orar em línguas repartidas como que de fogo. E sabe o que aconteceu, queridos? Aleluia! O mover foi tão sobrenatural que as multidões chegaram lá. Pedro saiu e disse: o que está acontecendo aqui, Atos 2,17, é o cumprimento da profecia de Joel 2,28. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E Pedro prega o arrependimento, e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que esta igreja foi movida de um poder tão sobrenatural, que em Atos capítulo 2 versículo 42 a seguir, a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes na doutrina, no partir do pão, na comunhão, e em cada um havia temor, e o Senhor operava prodígios e maravilhas no meio do povo. O povo se ligou tanto ao mundo espiritual, pastor Geraldo, que eles vendiam tudo que tinham e traziam o dinheiro e depositava no pé dos apóstolos. A Bíblia vai dizer que o avivamento foi tão grande que no capítulo de número 3, Pedro vai ao templo, e quando ele chega na porta formosa com João, eles encontram um paralítico e já declaram: nós não temos prata e não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico levantou. Atos capítulo 4, a Bíblia diz que das multidões os que criam era quase 5.000. Por causa da cura do paralítico eles foram presos, e a Bíblia diz que a igreja foi orar. E o que eu acho interessante é que a perseguição estava grande, pastor Herman, mas sabe o que acontecia? Eles não oravam para parar a perseguição, eles diziam: Senhor, nos dá ousadia para pregar a tua palavra. Atos capítulo 4 versículo 31, a palavra diz
diz que as paredes do templo se moveu enquanto eles oravam. Atos capítulo 5, a palavra vai dizer que os enfermos e endemoniados eram transportados para a rua, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles, porque eles estavam tomados pelo poder do Espírito, e poder sobrenatural acontecia na terra. E o que eu acho interessante, queridos, é quando nós lemos o conselho de Gamaliel, para deixar que eles continuassem pregando que se fosse de Deus aquele negócio, ninguém ia poder pará-los. Mas eu acho interessante quando eu leio Atos capítulo 5, versículo 41, a Bíblia diz que eles acabaram de ser açoitados, chicoteados. Está no versículo de número 40. Eles são chamados apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Agora olha, jovem, o que diz o verso 41. Eu acredito nesse avivamento, eu acredito nesse poder do Espírito. A Bíblia vai dizer: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Aleluia. Levanta a tua mão direita que eu vou profetizar. Eles se regozijaram por ter sido achado digno de sofrer por amor ao nome de Jesus. Aleluia. O diabo está querendo calar os lábios dessa geração, mas não importa a perseguição, não importa os açoites. Se eu abrir os meus directs do Instagram, você vai ficar horrorizado com o tanto de xingamento que eu recebo todo dia. Mas eu me alegro, sabe por quê? Por ser digno de sofrer por amor ao Evangelho. Nem a fome, nem a perseguição, nem o perigo, nem a espada, nem o presente, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus. Era bacana, Remaia. Atos capítulo 6, a Bíblia diz que Felipe era diácono e ele fazia prodígios no meio do povo. Atos capítulo 7, Estevão vai ser apedrejado, e enquanto ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu o céu aberto e Jesus de pé à destra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia vai dizer que por causa da perseguição, a igreja foi para a Judeia e Samaria, para se cumprir Atos 1:8. Atos capítulo 8, versículo 4 a 8, a Bíblia diz que as multidões desciam para ouvir o diácono Felipe, porque ele era cheio do Espírito, e paralíticos andavam, endemoniados eram libertos, e as multidões começam a fluir a Cristo. Atos capítulo 13, a igreja está em Antioquia. Agora pensa numa reunião de oração sobrenatural. Por que é sobrenatural? Porque a Bíblia diz que o Espírito falou. E teologicamente aqui não foi voz profética. Eles ouviram o Espírito. E o que o Espírito disse? Chegou a hora de irmos ao mundo. Apartai-me a Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé são enviados à Ásia, à Europa, e o Evangelho toma o mundo. O poder se manifesta. E sabe o que acontece? O Império Romano se levanta contra os cristãos. Eu tive a oportunidade de ir no Coliseu, olhar para o lugar onde o imperador sentava para ver pessoas sendo devoradas por leões. E quando você lê o livro Catatumbas de Roma, você vai ver que em Roma até hoje existe as igrejas subterrâneas dos cristãos.
E você vai ver que milhares de cristãos foram levados para ser devorados por leões. E eu li um trecho em um livro, pastor Herman, que certo dia estava indo uma carruagem para o Coliseu. E sabe o que aconteceu? Os crentes foram lá para serrar a carruagem, para tirar os crentes da morte. E sabe o que os crentes fizeram dentro da carruagem? O que vocês estão fazendo? Para nós é uma alegria morrer por amor a Ele. Era bacando remaia, tericandurevastúria. Aleluia, eu creio nesse mover do Espírito. Aleluia, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Aleluia, Deus vai te incendiar, jovem. Deus vai te incendiar, varoa. Deus vai te incendiar, varão. É um ano de mudança na tua vida. Levanta a tua mão que eu estou profetizando. E eu estou profetizando que ninguém vai te reconhecer quando você voltar para a faculdade, para a escola, para o trabalho. Sabe por quê? Eles vão ver a glória de Deus sobre a tua vida. Eles vão querer provar da água que você está fluindo de você. Orebacando remaia. Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar autoridade. Deus vai te munir de unção. E coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na tua vida. Era bacando remaia. Agora presta atenção. O avivamento durou até o ano 312. Porque se o diabo ele não consegue destruir matando, ele se infiltra. E houve a conversão do imperador Constantino. E Constantino se converte em 312. 313 ele declara a religião cristã ao Império Romano. E ele proíbe a perseguição aos cristãos. E no ano 324, ninguém queria mais se converter. E Constantino ofereceu uma moeda de ouro e veste branca para quem descesse as águas do batismo. O esfriamento tomou conta da terra. A gente chama disso do período das cinzas ou período negro da igreja. No ano de 431, Maria é aclamada mãe de Deus. E os apóstolos passam a ser reverenciado como santos. Mas a maior blasfêmia do Império Romano aconteceu no ano 1229. O líder religioso mandou proibir a leitura da palavra entre os leigos. As missas eram realizadas em latim e não havia mais a palavra. A igreja se liga à política. Um domínio global é tomado. E no ano de 1274, eles criam o purgatório. E junto com o purgatório a indulgência. Eles dizem que as almas, debaixo de um princípio budista. Porque em 2006 começou a se estudar de tirar o purgatório da doutrina romana. Porque eles viram que não era bíblico uma alma ficar penando e se acender vela para iluminar o caminho das trevas para a luz. E no ano de 1229, vem então o começo da venda da indulgência. Sabe o que era indulgência? Era uma carta selada pelo poder papal. E as pessoas vendiam tudo que tinham e andavam com aquela carta no peito e dizia: eu já comprei o meu espaço no céu. Eles anularam a cruz. Eles anularam a verdade. Mas a oração do profeta estava lá: aviva, Senhor. E no ano de 1400, Deus levanta um padre chamado John Hus. E John Hus começa a pregar arrependimento.
John Hus é levado diante de uma multidão com uma fogueira acesa. E John Hus lança uma palavra: eu sou um ganso e você é assado hoje pela verdade. Mas daqui 100 anos vai chegar um cisne, e esses vocês não vão poder segurar. John Hus morre. Deus levanta o precursor da reforma protestante, Jerônimo Savonarola. O Jerônimo pregava arrependimento nas catedrais, e sabe o que acontecia? Ele mandava o povo trazer as estátuas, os deuses, os quadros, as esculturas para queimar nas frentes das catedrais. Jerônimo Savonarola, ele vai ser enforcado e queimado diante de uma multidão de pessoas. E no ano de 1517 surge o ganso que John Hus falou que ninguém poderia segurar. E Lutero, ele surge com a mensagem de Abacuque 2:4: o meu justo viverá pela fé. E Lutero escreve as 95 teses contra o Império Romano e a indulgência. E a tese de Lutero dizia: o homem não precisa mais pagar o preço pelo seu pecado, porque a única moeda aceita pelo céu, pelo homem, é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Lutero vai se refugiar na Alemanha. Ele vai traduzir o Novo Testamento para o alemão, e a igreja ressurge das cinzas. Após Lutero, nós temos homens que eu não vou entrar em detalhe, como João Calvino em 1509, John Knox em 1514, John Bunyan, que escreveu o livro Peregrino, um livro que foi igualado à Bíblia pelo número de exemplares vendido. Em 1707 Deus levantou Jonathan Edwards para incendiar a Europa e a Inglaterra. E tem o sermão conhecido de Jonathan Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado. Diz a história desse sermão que enquanto Jonathan Edwards pregava pecadores na mão de um Deus irado, o povo se segurava nos bancos e nas colunas da igreja, porque a impressão que eles tinham é que eles iam cair vivos dentro do inferno. Deus levantou homens como George Whitefield, como John Wesley em 1707, como Charles Spurgeon em 1834, como Moody em 1837. Deus levantou homem como Finney. Esses homens ganharam 500 almas, 1 milhão de almas, 500 mil almas, e o evangelho se espalha pelo mundo. Ele toma a Índia, ele toma a África, ele toma a América inteira, porque não tem como parar o poder do Espírito sobre a igreja. Era bacana demais. Mas eu quero me deter a um jovem Sudão da Índia. A história de Sadhu Sudar Singh, ela é impactante, jovem, porque Sadhu Sudar Singh era o filho mais novo de um Sudão, e ele queria paz. E ele chegava para a mãe e para o pai e dizia: mãe, eu quero paz. E eles mandavam o Sadhu para os monges no meio da mata. Se instalou uma igreja, criou uma escola cristã no seu local, a melhor escola. Sadhu foi estudar, ele recebeu uma Bíblia. Sadhu pegou a Bíblia e jogou no fogo. E aos 16 anos de idade ele entrou dentro do quarto para se matar. Mas antes ele tirar a vida, Sadhu dobrou o joelho e disse: se esse Deus que os meus professores pregam ele é verdadeiro, eu quero ter paz. E diz a história desse jovem que um clarão entrou no quarto e ele ouviu a voz: sou eu que te dou paz. Ele começa a pregar Jesus, e todos diziam: o filho do Sudão ficou louco. O pai dele chamou ele e disse: Sadhu, eu te dou a honra do meu primogênito. Se eu morrer hoje, você herda o império.
Ele olha para o pai e disse: não, pai, todo o seu dinheiro e todo o seu poder nunca me trouxe paz. Eu não vou negar a Jesus. Sadur foi para uma escola missionária, e ele saiu pregando pelo mundo com os pés descalços. E ele é conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, porque de tanto andar pregando Jesus, ele deixava marca de sangue. Ele morreu no meio de uma nevasca, querendo atravessar continentes, pregando Jesus. É num movimento desse que eu acredito, é numa transformação dessa que eu acredito, que jovens vão abrir mão da sua própria vida, para, se for necessário, morrer por amor a Ele. Nós estamos vivendo numa geração que poucos querem ministério, mas o mundo está clamando. Os John Wesleys desta geração estão aqui, os Jonathan Edwards dessa geração estão aqui, os John Knox dessa geração estão aqui, os Moody's dessa geração estão aqui. O Espírito de Deus vai se apoderar da tua vida, e você vai ver coisas sobrenaturais acontecer na terra. Esse avivamento chegou em 1906 na Azusa, trazido pelo pastor William Seymour e pastor Parman. Irmãos, o avivamento da Azusa, ele é tão extraordinário, que diz a história que um culto na Azusa demorou 7 horas para acabar, 7 dias para acabar. Quando eu vou na África, o culto menor que eu participo, menor de tempo, é 4 horas de culto. Nós estamos numa geração que não consegue mais passar tempo perto de Jesus. E o avivamento explodiu com paralíticos andando, cegos enxergando. Chegou na Califórnia, até chegar os jovens suecos lá, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e eles recebem uma visão, um chamado para Belém. E eles vêm para o Brasil. Em 1915 a igreja chegou em Maceió, e o avivamento explodiu. Quando você estuda a história da sua igreja, essa igreja começava um ano com um crente, 2 crentes, e terminava o ano com 1.000, 2.000 crentes. Quando você senta com os anciões da igreja para conversar, eu já sentei com muitos, e eu me recordo agora do irmão Dominguinho, um presbítero que foi muito usado por Deus para a minha vida, porque ele me levou a pregar em São Paulo a primeira vez. E ele falava da perseguição às pedradas. E ele falou de um episódio que uma cidade inteira viu. Ele estava lá, os homens da cidade jogando pedra em cima da igreja, e de repente surgiu uma mão em cima da igreja, e toda a cidade viu a mão. Ora, eles entrando dentro da igreja para matar os crentes, e saíam convertidos. Os endemoniados entravam e caíam, e saíam libertos. Até hoje em Belém do Pará tem pescadores, empresários que dão dízimo na igreja por tanto milagre que aconteceu dentro desta igreja. Batismo no Espírito Santo não era orado para Jesus batizar. Jesus batizava no culto doméstico, no culto de doutrina, no culto da palavra, no culto de domingo. Não havia mecanismo. Por quê? Porque o crente aceitava Jesus. Ele não queria terra, ele queria ser cheio do Espírito Santo de Deus. Orebacando remaia. E nós chegamos hoje aqui, e parece que muitas coisas ficou no passado, mas eu acredito que a oração do profeta está lá. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Era bacando remaia. Jovem, eu já estou concluindo. Nós estamos vivendo numa era atômica, numa era apocalíptica. Nós somos a última geração. Eu não tenho dúvida nenhuma na minha alma que eu prego para a igreja que não vai provar a morte física. Você vai provar o que Elias provou. Você vai provar o que Enoque provou. A qualquer momento a nuvem vai trazer o Salvador.
Arabacando Remaia. Nós estamos vendo uma tecnocracia sendo armada. Você sabe que a tecnocracia é um sistema de vigilância absurda sobre a terra. Nós estamos vendo o sistema da besta sendo implantado. Nós estamos vendo a Rede Globo essa semana anunciou uma matéria de mais de 15 minutos que a vela e a ordem mundial está sendo destruída pelos Estados Unidos e um novo sistema global está sendo implantado. A ONU está sendo diluída, a OMS está sendo diluída. Nós estamos vendo um conselho de paz sendo estabelecido no Oriente Médio, que é a plataforma da construção do terceiro templo, onde o anticristo vai governar o mundo. Nós estamos vendo o dinheiro digital tomando uma proporção mundial. Nós estamos vendo os sistemas de vigilância cada vez mais poderosos, via satélite. Esses dias eu fui num agromissor. Agromissor é aquele que faz divisão de terra, e a região inteira do Brasil, sabe o que está acontecendo? Se você é dono de propriedade rural, e você pega e vai lá, pega o teu mato, corta o mato, faz uma montanha de mato e faz um incêndio, eles vêm via satélite em cima da tua propriedade, vão tirar a foto do incêndio, e se você não pediu autorização para incendiar, você vai ser multado. Sistema de vigilância, que eles conseguem achar uma agulha no palheiro. Nós estamos vendo uma falsa paz está sendo implementada. Todos os meios de comunicação falam de um tempo de paz e prosperidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3, a palavra é muito clara: quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Hoje a mídia tomou uma proporção, isso mundial, porque o FDA é o sistema de saúde americano, autorizou a venda de um comprimido de rejuvenescimento, que vai trazer o rejuvenescimento das células. As pessoas vão rejuvenescer. Os homens estão querendo alongar a vida para 150 anos, através de nanobots e nanorobôs, nanopartícula e tanta coisa que está sendo implementada. E diante do iluminismo, diante da tecnocracia e da quarta revolução industrial, você sabe o que está acontecendo aos poucos? A espiritualidade está sendo roubada. As pessoas não percebem que o tempo de comunhão com Deus está sendo roubado, o tempo de meditação da palavra está sendo roubado, o tempo de vida no altar está sendo roubado, e parece que nós estamos sendo sugados por uma tela, e nós não estamos percebendo que o Apocalipse está emergindo diante dos nossos olhos. E eu acredito que é neste momento que nós estamos vivendo uma guerra, pastor Herman, como Israel viveu no tempo de sair do Egito para a terra prometida. Quando nós lemos Êxodo capítulo 8 versículo 25, e aqui eu concluo, sabe o que acontece? O diabo, através de Faraó, estabeleceu princípios para manter o povo preso no Egito. Qual foi o primeiro princípio para o povo não ter espiritualidade? Faraó deu trabalho e aumentou o trabalho. Sabe o que nós estamos vivendo, pastor? A era da produtividade. Você tem que produzir muito, você tem que gerar muito, e as pessoas estão numa corrida louca e nem sabem pelo que estão correndo. E eu preciso me formar, e eu preciso fazer isso, e eu preciso construir casa, e eu preciso trabalhar para ter dinheiro. E isso não é pecado, mas sabe qual é o problema? Quanto mais trabalho, menos espiritualidade. Aí Faraó viu que o trabalho e a carga de trabalho não tirou o desejo do povo de sair. Êxodo 8, 25, Faraó chama Moisés e disse: vocês podem adorar a Deus aqui no Egito. Você sabe o que é isso? É esse evangelho que eu tenho combatido esses dias, pastor Geraldo. Da igreja está entrando uma transição do evangelho do bem-estar. A gente vai para a igreja para ouvir uma boa palavra, mas entra ano e sai ano, não ganha uma alma para Jesus, não faz nada pelo reino de Deus. Parece que a igreja é um clube social que eu coloco a minha melhor roupa. Eu não trago pecadores aos pés de Cristo. E se pregar contra o pecado, eu vou embora. Se tocar contra falar de dízimo, eu vou embora. Se falar isso, eu vou embora. Porque é eu que tenho que ser o centro do culto nessa geração.
E sabe o que acontece domingo à noite? Vai no culto, chora, fala em língua, se emociona, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, está com o coração preso no Egito. Você pode estar no Egito e pode estar na igreja. Não, eu vim aqui declarar: essa geração não vai ficar presa no Egito. Êxodo capítulo 10 versículo 26, Moisés disse para Faraó: nenhuma unha do povo ficará sobre o teu domínio. Você não vai ficar na igreja e no mundo. Você não pertence ao mundo. Êxodo capítulo 8 verso 28, sabe qual foi a proposta? Moisés, pega o povo e vai adorar no deserto. Não vai muito longe, fica próximo do Egito. Sabe o que é isso? Você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você, mas você não entra. Você está com a água na tornezeleira e acha que está tudo bem. Não há orações com lágrima, não há quebrantamento, não há arrependimento, não entra. Eu estou próximo da terra prometida, mas estou próximo do Egito. Então quer dizer, aquele crente que não tem profundidade. Mas no capítulo 9 e 10, Faraó chamou Moisés e fez duas propostas para nós terminarmos. Sabe o que Faraó disse? Vai embora, mas eu quero as virgens e os jovens no Egito. O diabo quer essa geração inteira para ele. Nós estamos entrando dentro desse sincretismo religioso, de uma hipergraça, em que muitos não querem mais se comprometer com a santidade, com a comunhão com o céu. Nós estamos no meio de uma geração de jovens com desejo suicida, de automutilação, de desespero na alma. Sabe por quê? Porque o coração está cheio do mundo, está cheio de pornografia, está cheio de imundície, está cheio de fornicação. Oh meu Deus, o diabo quer te prender totalmente. É por isso que ele está te dizendo: sai da igreja, porque você vai ficar aí. É só no conjuado que você se alegra. Ele já começa a atacar você aqui agora. Sai daí. Você não adianta você adorar, não adianta você glorificar. Olha o que você fez, olha o que você está fazendo. Mas esse congresso é o congresso do encontro, é o congresso da mudança. Jesus está dizendo para Faraó: nenhuma unha vai ficar sobre o teu domínio. Aqui no nosso meio, nós estamos vendo o que está acontecendo, o sincretismo religioso, o ataque vindo do mundo, as músicas gospel querendo profanar o que é santo. Aqui no nosso meio, Zé não precisa entrar para os jovens se alegrar, a Maria não precisa dançar para o povo se alegrar. Quem reina no nosso meio é Jesus, quem é glorificado no nosso meio é Jesus. Aqui nós não precisamos trazer o mundo para alegrar jovem. Aqui ainda é poder do Espírito, e é o poder do Espírito que vai mudar a tua história. Era bacando remaia. Orebaia que o idiovederia. Uremique elebaia. Fique de pé dando glória a Jesus. Há um mover de Deus nesses últimos instantes da igreja. Nós estamos a milésimos do arrebatamento da igreja. A comunidade judaica acredita que o Messias deles está aqui na terra, e o Messias de Israel é o anticristo. Os líderes globais e os CEOs de tecnologia estão construindo seus bunkers apocalípticos. Os aviões do juízo final da Rússia e dos Estados Unidos estão sobrevoando a terra. Muitas pessoas dizem que na Copa do Mundo deste ano algo muito grande vai acontecer na terra. Mas eu quero te dizer, esta igreja não vai se prostrar diante de Faraó.
Pode vir leis, pode vir crises, eles não vão nos dominar, porque nós não pertencemos mais a este mundo. E é neste conjuade que o Espírito vai se apoderar de ti. Há uma vida nova, há um chamado do Espírito. Orebacando remaia, eribacando remaia. Não há avivamento sem arrependimento. Não há batismo no Espírito sem arrependimento. É hora de rasgar o nosso coração. É hora de nos humilharmos. Nós somos a geração do arrebatamento. E nessa noite tem azeite fresco para tua lamparina. Levanta a tua mão conjoadita. Romanos 6,14. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque tu não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. As cadeias do pecado são quebradas pelo sangue. Quem acredita vai dando glória, porque hoje você vai divorciar do Egito. O Egito não é teu lugar. Vai dando glória e falando em línguas. Cadê as almas para Jesus? É só em Cristo que você vai ter fundamento na vida. Vai dando glória, conjoade. Aleluia. Jesus, Ele é conhecido como o Verbo divino. Jesus é o Verbo. Repita comigo: Jesus é o Verbo. Na frase eu amo você, qual é o verbo dessa frase? Eu amo você? O amor. Se eu tirar o verbo da frase, fica como? Eu, você. Não tem sentido a frase sem o verbo. A tua vida é uma frase, e a tua vida só tem sentido quando o verbo de Deus entrar. O verbo de Deus quer entrar. Venha, pecador. Venha, filho pródigo. Já começou a vir as almas. Deixa o verbo entrar. Deixa o verbo entrar. Deixa o verbo entrar. Deixa o verbo entrar. Tem renovo do céu aqui nessa noite. Tem batismo no Espírito. O Espírito fala ao meu coração que vai levantar uma geração de pregadores que não vão precisar de púlpito para pregar. Você vai pregar na rua, você vai pregar nos ônibus, você vai pregar no avião, você vai pregar, você vai pregar, você vai pregar. Está vindo aqui mais almas para Jesus. Venha, abraça esse teu amigo e diga: eu quero estar junto com você no arrebatamento. Vem, vem, abraça essa alma e venha. É hoje o teu dia. O verbo quer entrar na tua existência e dar sentido à tua vida. Venha, venha. Satanás, essa alma não te pertence. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, que as cadeias quebrem agora. Saia da onde tu está e venha. Venha para Jesus agora. Aleluia. 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 Levanta a mão para o céu e dá alguns segundos de glória. No glória da igreja, cadeias caem. Queima os demônios, Jesus. Solta as cadeias. Você está livre, vem. Vai dando glória. Vem, pecador. Vem. 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 Hoje é teu dia, vem. Você está livre, vem. Vem. Você pode caminhar, dê o primeiro passo, vem. Vem para Jesus, vem. Vem, vem, vem. 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 Amanhã pode ser tarde, mas vem, vem, vem. Vem, vem, vem.
Ele te ama tanto que Ele preferiu morrer no teu lugar do que viver sem você na eternidade. Vem. Mas pastor, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Não há pecado que o sangue não limpe, que o sangue não purifique. Esse espírito de morte não vai tomar a tua alma. O espírito de vida vai te encher aqui hoje. Vida, vida, vida. Vem, espírito de vida. Vem, já chegou a 7ª, tem mais, vem. Vai dando glória, vai dando glória. Meu Deus, tem mistérios de Deus nesse lugar. Oh meu Deus, tem muito homem e mulher de Deus que o céu vai tomar aqui hoje. Esse congresso é de jovens, mas eu não acredito num avivamento só sobre a mocidade, não. Eu acredito que vai pegar de criança a anciões. O céu quer te tomar de novo pela mão e quer caminhar contigo pela terra. Deixa fluir o Espírito nessa noite. Vem, pecador, vem, vem, eu estou te aguardando, alma cansada. O céu está com saudade de ouvir tuas línguas estranhas. O céu está com saudade de ver orar. O céu está com saudade de ver louvar. Vem! Urabacando remaia. Eu vou esperar 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Vem. Vem com Joadita, você tem autoridade na mão. Você tem autoridade na tua mão. Toca nesse pecador e venha. Toca, toca, toca. Toca nele agora e traga essa alma. Aleluia, deixa o céu te usar, toca. Vai lá e busca ele. O céu está te mandando ir lá e buscar ele. Traga essa alma. Traga essa alma. Venha. 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 Urabacando remaia. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Venha. Chorebacando remaia. 1 minuto e 5 eu vou orar. Venha. 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 O céu está se reconciliando com a terra. O céu está se reconciliando com a terra. O céu está se reconciliando com a terra. Venha. Venha. 50 segundos e eu vou orar. Venha. Eu apago as tuas transgressões. Eu te limpo. Eu te purifico. Eu te santifico. Olha a quantidade de alma. Olha a quantidade de alma vindo. Venha. Eu te limpo. Eu te purifico. Eu te justifico. Eu te lavo. Eu te lavo. Eu te limpo. Eu não abro mão da tua alma. Hari Kalabahai, Hari Kalabahasya, Hari Kalabahai, Hari Bakando Remaia, Hari Kalabahai, Ura Bakando Remaia, Hari Kalabahai, Hari Kalabahai, Ora Bakando, Hari Kalabahai. Tá vindo mais, tá vindo. As cadeias estão quebrando aqui agora. Venha. Cadeias quebrar. Glória. Eu quero orar por você que não é batizado no Espírito. Venha para o altar agora. Venha para o altar agora. Você que não é batizado no Espírito Santo ainda, venha. Venha, você que não fala em línguas ainda. Não perca essa oportunidade. Você que quer um renovo do céu agora. Vai acontecer algo sobrenatural neste lugar. Nós vamos fazer 2 coisas aqui. Eu sei que vai vir mais almas. Orebacando remaia. Mas nós vamos aceitar Jesus com essas almas. E nós vamos dizer 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Ah, mistério de Deus.
Ah, mistério de Deus. Oh, há um varão do renovo caminhando nesse lugar. E Zacarias, ele viu o varão do renovo. Não é heresia. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, meu nome, eu estou presente. O varão caminha entre nós. É o último avivamento da terra. Orebacando rebaia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, Orecala terevasturiminahaya. Eiga Jovedewi. Era bacando. A língua estranha passa na mente, não tenha medo de falar. Ei, que Jovederia. Repita comigo todos, diga: Senhor Jesus. Jesus, Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa, aleluia, todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E que a presença do teu Espírito e a alegria da tua salvação venha a reinar em mim. Aleluia. Aonde ele nasce há barulho. Agora, jovem, levanta as 2 mãos para o céu. O cantor vai cantar. Isso é guerra. A tua carne não quer romper com o Egito, mas a tua carne vai romper com o Egito hoje. Faraó não vai mais te dominar. Nenhuma unha vai ficar. Quando Jesus voltar, nenhuma unha vai ficar. Esse corpo vai ser transformado. Levanta a voz agora e diga, primeira vez, guerreia comigo, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: o sangue de Jesus tem poder. Agora você vai dar um grito de livre. Imagine você saindo do Egito, indo em direção à terra. Há uma nuvem de glória. Há uma coluna de fogo no deserto. A maná descendo todo dia. O Egito não é teu lugar. O Egito não é teu lugar. Canaã é logo ali. No deserto tem nuvem, no deserto tem coluna de fogo. Você vai dar o grito de liberdade. O Egito não vai mais te dominar. E após esse grito você só vai adorar, você só vai engrandecer. O batismo está aí. As línguas estranhas estão aí. Os dons espirituais estão aqui. Encha o teu pulmão agora. O mundo espiritual de Maceió vai mudar. A tua rua vai mudar. O teu bairro vai mudar. A tua faculdade vai mudar. Há um mover do céu sobre a cidade de Maceió. Encha o teu pulmão agora e declare ao mundo espiritual: o sangue de Jesus tem poder. quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Palavra da ciência, o dom de discernir espírito,
o dom da fé, não há espaço, o dom da profecia, o dom de interpretar línguas, o dom de línguas e variedades de línguas. Deixa fluir os rios de água viva. Não tenha medo de mergulhar, não tenha medo de entrar. Seja cheio, cheio, buscar-me-ei, se me acharei. Buscar-me-ei, se me acharei. Urabacando, remai, de todo coração. seja batizado, buscar-me-ei, se me acharei. Buscar-me-ei, se me acharei. solta essa rajada, deixa o céu te usar, deixa o Espírito tá mandando você orar por Você que vai ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes. Urabacando, remaia. Os profetas da última hora estão sendo levantados. Os profetas da última hora. Os profetas não se vendem. Os profetas não comem na mesa de Jezabel. Os profetas não se dobram diante de Nabucodonosor. Receba. Só me emocionar e buscar as canções batidas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a vida, se o meu coração cheio, fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, O Espírito vai dar visões. O Espírito está dando cânticos espirituais. Ele ainda arrebata em espírito. Vem passear na sala do trono. Vem passear na Nova Jerusalém. Cheio pra queimar. Deixa ele te tomar. Deixa ele passear contigo. Vem, entra no mistério. Entra. Não tenha medo. O Egito não vai mais te dominar. Cheio. Me batiza com fogo. Ele achou em nós. Me Querido, as suas mãos levantadas à sala do trono. Tem muita autoridade descendo nesse lugar. O céu está convidando os jovens a passear lá. Orebacando, eu não estou emocionado. Vem passear com Cristo na Nova Jerusalém. Os vossos jovens sonharão sonhos. Os vossos velhos e os vossos jovens terão visões. Visões. Tenha visões. Urabacando, remaia. Ouça o nome da nação que está clamando por ti agora. Ouça o clamor das almas em desespero. Urabacando. Pericalaba. Uremique lebau e jefederia. Eracando rie decalaui. Urabacando remai. Vai dando glória, vai. Enquanto o levita adora, vai dando glória, vai. Manda a glória para cima, que ele está mandando poder. Poder, deixa o céu te tomar. Deixa o céu te tomar. Não tenha vergonha de marchar. Não tenha vergonha de sapatear. Não tenha vergonha de cantar cânticos espirituais. Não tenha medo de soltar essas línguas estranhas. Urabacando remaia. Está passando as línguas estranhas. Abra a boca. Abra a boca e solte essas rajadas de línguas. Comece a orar em variedades de línguas. Os demônios não entendem essa língua. O diabo não entende. O diabo não entende. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Orebacando Remaia. Os rios e suas margens se Era bacando Remaia. Ore por alguém. Abrace alguém e ore por alguém agora. de subir a Ele. Eu não sei quantos jovens foram batizados no Espírito. Era bacando Remaia, mas o céu está marcando vidas aqui. Aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar, para a parte da geração que falha, fácil verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Não vai acontecer contigo o que aconteceu com Saul. O Espírito vai permanecer. O Espírito te levará às águas profundas. Você vai preservar a presença. Você vai preservar a presença. Você não vai perder a presença. Você não vai perder a presença. Você não vai perder a presença. Seja cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios e faz o inferno tremer. Ele louva a Deus, Jacó vai fazer dormir. Ele ora no holocausto que o fogo faz cair. Quando está no deserto, Deus envia maná. Vai passar da unção de crente, o crente, o crente. O crente cheio da unção. Quando deixar no deserto, Deus envia maná. Veja! E se não abrir, vai passar. Na unção de Deus, 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 na unção de Deus. Tem mistério de Deus descendo. Tem mistério de Deus descendo. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena o céu dos placos. Ele abre a porta, Ele trabalha pra quem nele confia. Aviva! Aviva! Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. E agora nós veremos Jesus sentado no